Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para falar a respeito da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O nosso Brasileirão tá quase chegando na reta final ali, daqui a pouco vão faltar apenas 10 rodadas, e aí a gente já tá cada vez mais próximo de descobrir quem vai ser o novo campeão brasileiro. Tudo bem que a briga deve ficar entre Atlético Mineiro e Flamengo, né? O Atlético buscando o bi e o Flamengo buscando o tricampeonato seguido. E a gente vai descobrir logo logo quem também vai para a Libertadores da América, para ver quem vai para a pré, quem vai cair para a segunda divisão. Logo logo o Campeonato Brasileiro vai responder todas essas perguntas e muito mais. Bora falar então dos resultados da 26ª rodada e depois aquele comentário básico e no final do vídeo a classificação do Brasileirão. Antes de mais nada, se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Deixa aquele like maroto, aquele comentário que é sempre super importante para o crescimento do canal. E acompanhe os vídeos do canal Mais 10 Futebol Clube. Vídeos praticamente todos os dias no canal Mais 10 Futebol Clube. Seu canal de esportes do YouTube, como você já sabe. Bora falar então da 26ª rodada e falar os resultados, primeiramente. Na terça-feira tivemos a vitória do RB Bragantino para cima do Atlético Goianiense por 1-0, lá em Bragança Paulista. E em Salvador, Bahia e Palmeiras ficaram no 0-0. Tivemos na quarta-feira, ontem, o Flamengo vencendo o Juventude por 3-1 no Maracanã. E a Chapecoense empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense. O Galo doido, líder do campeonato Atlético Mineiro, virou para cima do Santos por 3-1. Tivemos a vitória do Fortaleza para cima do Grêmio. Olha o Grêmio aí, gente. O Grêmio agora é de novo treinador. Daqui a pouco a gente vai falar quem é o novo treinador do Grêmio. Tivemos também a vitória do Corinthians. Agora o Corinthians muito próximo ali do G4. O Corinthians 1, Fluminense 0. O Internacional bateu o América Mineiro por 3-1. E nessa quinta-feira tivemos o empate do São Paulo, o time que mais empata na história do Brasileirão nos últimos tempos. São Paulo 1, Ceará 1. E tivemos a vitória do Cuiabá, que faz uma campanha espetacular no Brasileirão. Cuiabá 1, Sport 0, acabando com a boa sequência do Sport no Campeonato Brasileiro. Bora comentar um pouquinho dessas partidas então, do que melhor aconteceu nesses jogos. Começando com a bela vitória do RB Bragantino, verdade importante, né? O time que vinha de uma goleada para cima do Palmeiras por 4-2, jogava em casa em um jogo bastante curioso. Por quê? O RB Bragantino é uma das equipes que mais perde pontos jogando em casa, né? O retrospecto do RB Bragantino jogando em casa no Brasileirão não é muito bom. Se fosse um pouco melhor, poderia estar lá em cima, talvez brigando com o Flamengo e Atlético, mas em casa o RB Bragantino não é lá dos melhores mandantes desse Brasileirão. E pegou um Atlético Goianiense, que é um time que adora pontuar fora de casa, é um dos melhores do Brasileirão, o Atlético Goianiense jogando fora de casa. O que se esperar de um jogo desse? Esperar que o Atlético Goianiense talvez consiga um resultado positivo, ou o RB Bragantino talvez ia reverter essa situação. Foi o que aconteceu. E olha que não foi nada fácil para o RB Bragantino. O Praxedes perdeu um pênalti no primeiro tempo. O RB Bragantino teve um jogador expulso e mesmo assim conseguiu o gol da vitória no segundo tempo. 1-0 para cima do RB Bragantino. Dessa vez o Dragão não conseguiu voltar com um pontinho para Goiânia. O RB Bragantino que está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Em Salvador, Bahia 0, Palmeiras 0, mas se tivesse que ter um vencedor era o Bahia. O Bahia jogou muita mais bola, por muito pouco o Bahia não conseguiu sair da zona do rebaixamento, teve as melhores oportunidades, o Palmeiras foi um razoável no primeiro tempo, mas no segundo tempo parece que o Palmeiras cansou, sentiu, jogou muito mal no segundo tempo o time do Palmeiras, mais pressão para cima do Abel, de um time que não vence há mais de 5 jogos, né? O time tá há um mês sem vencer esse Palmeiras, e o Bahia continua dando rebaixamento, pelo menos por enquanto. Né? Bahia 0, Palmeiras 0. Se não fosse o Jailson, o Bahia provavelmente teria ganhado a partida. Na quarta-feira, no mesmo horário, os dois líderes do campeonato terão em campo, né? O Atlético com uma diferença bem grande em relação ao Flamengo, mas se a gente colocar alguém na briga vai ser Flamengo e Atlético, e ambos venceram por 3-1. Começando com o Flamengo, né? O Flamengo sempre dá um show à parte, né? É aquele negócio que eu falei no vídeo passado com o Max, que se você deixar o Flamengo fazer um gol, cara, se fecha ou tenta fazer alguma coisa. Porque quando sai o primeiro é um atrás do outro. E foi o que aconteceu. Ontem o Kennedy deixou o jogador do Juventude lá com dor com escoliose aqui nas costas aqui. Fez 1-0 pro Flamengo. Depois o Pedro fez 2-0. E depois um golaço de falta do Andrés Pereira. Que golaço de falta, meus amigos. 3-0 pro Flamengo.
Isso, sei lá, com 30 minutos do primeiro tempo, 35, não sei. No segundo tempo, quem pensou que o Flamengo ia fazer mais uns 3, 4, não aconteceu. Isso, o Flamengo deu uma seguradinha, acho que preservando a maioria dos jogadores que não devem estar muito cansados. O Flamengo ainda teve outras oportunidades, mas o que aconteceu? O Juventude acabou diminuindo com um gol de cabeça. 3-1 para o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro. E a perseguição contra o Galo continua, porque o Galo não dá bobeira. O Galo doido, mesmo sem o Hulk, mesmo com o Nath e o Fernandes entrando só no segundo tempo, o Atlético Mineiro venceu o Santos de virada por 3-1 no Mineirão. No jogo com muitas polêmicas, né? Há quem diga que foram 4 penalidades para o Atlético Mineiro, que o juiz marcou só 2, né? E 2 não teriam sido marcadas. Na minha opinião, teve um no primeiro tempo, sim. Que o Palha puxou o jogador do Atlético dentro da área, acho que o Zaratio. Aquilo para mim foi pênalti. No segundo lance, né? No primeiro tempo não foi. No segundo tempo, o Raniel de fora da área fez 1-0 pro Santos. Deu aquele susto, né? Aquela situação meio preocupante nos atleticanos, até porque o Flamengo estava ganhando de 3-0 naquela altura. Só que o Atlético foi lá e buscou o resultado. O Zaratio o Nacho 2 vezes de pênalti, fez o primeiro e empatou a partida. Fez o terceiro gol num rebote que o João Paulo deu nas penalidades. E aí, de cabeça, o Atlético virou a partida em mais uma jogada aérea que o Carille vive dizendo que o Santos tem esse problema com as jogadas aéreas. O Santos mais uma vez dá a sorte da rodada, porque só não entrou na zona de rebaixamento, porque o Bahia só empatou com o Palmeiras, não alcançou em pontos, e o Sport perdeu. O Santos está ali em 16º, correndo um sério risco, e o Galo doido é o líder do Campeonato Brasileiro disparadamente. Galera, tivemos um empate na rodada entre Chapecoense e Atlético Paranaense, 1-1. Esse Atlético Paranaense sonolento, que não sabe o que é no campeonato, o Atlético está com 34 pontos. Talvez não sei se quer alcançar mais 10 para fugir do rebaixamento. Se quer brigar talvez por um G9, se caso não ganhar a Sul-Americana. Aquele Atlético preguiçoso de sempre. E a Chapecoense não ganha em casa. O Pitado falou que é muito triste a Chapecoense não conseguir ganhar em casa, que incomoda. A Chape que vencer por 1-0 até os 43 do segundo tempo. Duas equipes venceram por 1-0, isso mesmo, Fortaleza 1, Grêmio 0, grande vitória do Leão do Pici, depois de 3 partidas, né, depois da volta da torcida, o Fortaleza que já perdido por 3-0 pro Atlético Goianiense e pro Flamengo, agora enfim conseguiu vencer em casa e venceu o pobre do Grêmio, a situação do Grêmio é bem complicada, Filipão saiu ontem, foi comandado por um cara lá do próprio Grêmio, né, um cara da base lá, da comissão técnica do Grêmio, e mesmo assim, o Grêmio não conseguiu o resultado positivo. Até jogou melhor, de certa forma, em alguma parte boa do jogo em si. O Grêmio não foi um time tão covarde que nem tinha sido na Vila Belmiro contra o Santos. Tentou, buscou, mas não conseguiu o resultado. Fortaleza com Pikachu mandou a bola para a rede. E agora o Grêmio tem um novo treinador. O novo treinador do Grêmio é Wagner Mancini. O Wagner Mancini deixou o América Mineiro para assumir o Grêmio. Fez quase o mesmo coisa que ele fez ano passado, quando alargou o Atlético Goianiense numa boa posição para assumir o Corinthians. Será que salva do rebaixamento? Falando no Corinthians, grande vitória do Corinthians, com aquele dedo do terrão, né? Porque a gente sempre fala que no terrão sai boas coisas. A base salvou o Corinthians ontem, porque o Corinthians não fez um jogo brilhante. O Corinthians fez um jogo bem arroz com feijão. O Fluminense foi melhor no meu ponto de vista na partida, mas não interessa. O que interessa é bola na rede. E o Corinthians foi lá e fez o gol. 1-0 pro Corinthians no segundo tempo. O Corinthians segurou o resultado com o gol do Gabriel, alguma coisa. Se não estiver enganado, me desculpe aos corintianos. Me fugiu o nome do autor do gol do Corinthians. 1-0 pro Corinthians, que chega aos mesmos 40 pontos do Palmeiras, meu amigo. Quem imaginava isso no início do campeonato? Só lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Corinthians e perde nos critérios de vitória. O Palmeiras tem 12, o Corinthians tem 10. Mas vitória importante do Corinthians, que se afasta do Fluminense. O Fluminense deu uma caída na tabela. Grande vitória do Internacional de Porto Alegre, numa boa atuação de Patrick. Patrick marcou 2 gols na vitória de 3-1 do Internacional para cima do América. Ele abriu o placar, o América empatou com o Ademir, faz ótimo campeonato também. Depois ele voltou a colocar o Internacional na frente, já no segundo tempo. E depois o Ira Alberto foi lá e definiu a vitória 3-1 para o Internacional, que se mostra mudado nessa Série B, nessa Série A do Campeonato Brasileiro, né? Série B. Oh, meu Deus do céu. Totalmente diferente, é o Inter totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado. O Aguirre deu um jeito nesse time do Internacional, vem jogando bem melhor. E já tá lá na briga, talvez, pelo G6 do Brasileirão. Galera, hoje tivemos uma estreia, né? Aquela famosa estreia em tempo recorde, né? A maioria dos treinados, quando chegam, querem descansar a primeira partida para ver lá das tribunas. Mas o Rogério Ceni não. O Rogério Ceni é trabalho, né? Como dizia muito torcedor aí, como o Muricy mesmo fala. Ontem à tarde, o Crespo foi mandado embora, por volta de umas 4 horas, 5 horas da tarde. Eu acho que foi mais ou menos isso. Quando foi 7 e pouquinho, o Rogério estava em campo dando treino de São Paulo. O Rogério sendo anunciado como treinador do São Paulo, novo treinador de São Paulo, volta ao clube
depois daquela passagem em 2017, quando ele saiu com o time na zona do rebaixamento. Volta trazendo um bom trabalho do Fortaleza, mas duas passagens um pouco apagadas por Flamengo e Cruzeiro, que é o que do Flamengo ganhou títulos, mesmo assim não deixou saudades. E hoje ele estreou no Morumbi, que ela dá o treino, nem assinou o contrato, eu acho ainda. Mas o São Paulo segue sem vencer, o pior que isso. Mais um empate para a conta do Tricolor, 1-1, Ceará e São Paulo no Morumbi. São Paulo 1, Ceará 1. O jogador do Ceará acertou um balaço na gaveta, um golaço sem chance para o Volpe. E o São Paulo empatou com ele. Toca no Caleri, que é gol. Caleri foi para a rede, 1-1. Ponto positivo do jogo, o São Paulo criou bastante. Criou bem mais do que estava criando. O Jô Benítez foi titular da equipe. O São Paulo teve boas oportunidades, mas o Luciano pisou um pouquinho na bola. Não conseguiu marcar os gols. O Luciano perdeu alguns gols que não costuma perder. Fechando a rodada, galera, tivemos Cuiabá 1, Sport 0. Que campanha faz o Cuiabá no campeonato, hein? Mais uma vitória do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, do time do Jorginho. Tá lá em nono, se eu não estiver enganado, daqui a pouco eu vou passar a classificação. Grande resultado do Cuiabá, foi um gol de pênalti marcado pelo Elton. E o Sport quebrou uma sequência de 3 jogos de vitórias seguidas, né? O Sport acabou sendo... Deixa eu pegar a classificação aqui, galera. 1-0 pro Cuiabá e o Sport quebra a sequência. O Cuiabá consegue mais uma vitória importante na briga contra o rebaixamento. Bora falar de classificação agora do Brasileirão, então? Bora lá, então. O Atlético Mineiro é o líder do campeonato com 56 pontos, mas tem um jogo a menos. O Flamengo tem 45 pontos em cima, então a diferença é de 9 pontos, mas tem 3 jogos a menos o Flamengo. O Fortaleza com 42 já cumpriu as 26 rodadas, né? Tá em terceiro. E o RB Bragantino tem 41 pontos, mas também tem um jogo a menos. Palmeiras e Corinthians completam o G6 do Brasileirão, ambos com um jogo a menos, o Palmeiras com um jogo a menos em relação ao Corinthians. O Internacional, que hoje é o 7º, tem 39, também tem um jogo a menos. Então o Internacional pode ainda passar Corinthians e talvez o Palmeiras, se o Palmeiras não conseguir o jogo dele a menos. Aí já tem uma distância, viu, galera? Eu acho que esses 7 primeiros aqui vão ser os que vão ficar com a vaga mais adiantada do Brasileirão, pelo andar da carruagem, né? Depois, Atlético Paranaense 34 em oitavo com um jogo a menos. Cuiabá em nono com 34. O Fluminense tem em décimo, tem 33. O 11º, a América. 11º, desculpa, o Atlético Goianiense. O 12º, a América. E o 13º, São Paulo, tem 31 pontos cada. Lembrando que o Atlético Goianiense tem um jogo a menos contra o Flamengo. O Ceará em 14º com 30 tem 2 jogos a menos. O Juventude em 15º com 28 e o Santos também com 28 e 16º também com jogo a menos. E na zona do rebaixamento, Bahia 27, um jogo a menos, Sport 26, Grêmio 23 com 2 e a Chapecoense com 13 pontos. Beleza, galera? Esse foi o Mais 10 Futebol Clube. Se inscreva no canal Brasileirão. É aqui. Valeu!